Amém. Amadas, paz do Senhor para todas. Para quem não me conhece, eu sou Margarete, eu congrego na Igreja Batista Nova Aliança, sou de Timóteo, Minas Gerais, e sou casada, tenho um casal de filhos, Mayra, que tem 31 anos, e Maicon Gênesis, que tem 22. Minha filha já é casada, né? Estou esperando que Deus vá dar um netinho para mim, né? E meu rapaz, que é solteiro, que mora fora, em Londres. E eu estou aqui muito feliz por essa oportunidade de estar aqui falando um pouquinho desse Senhor maravilhoso, porque a gente começa a ler a palavra, meditar na palavra, a gente começa a estudar a palavra, a gente fica maravilhado, porque como o Senhor tem nos ensinado por esses dias, né? A buscar nele, a entender nele o que ele tem para falar com cada uma de nós. Então, vamos ler que Josué 15, 16 ao 19. 15, 16 ao 19. Vai falar assim: E disse Caleb: Quem ferir a Kiriate, a Sefé e a Tomar-lhe, lhe darei minha filha Axa por mulher. Tomou, pois, Otiniel, filho de Kenaz, irmão de Caleb, e este deu-lhe sua filha Axa por mulher. E sucedeu que, vindo ela a ele, o persuadiu que pedisse ao campo a seu pai. E ela se apeou do jumento. Então Caleb lhe disse: O que é que tens? E ela diz: Dá-me uma bênção, pois me deste terra seca. Dá-me também fontes de água. Então ele deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Aleluia, Pai, te louvo, te exalto. Agradeço por essa palavra maravilhosa, Senhor. Peço, Senhor, que não seja minha boca, não seja eu, mas seja o Senhor que vem falando no coração das tuas filhas. Porque o Senhor já tem falado comigo, Senhor, desde o dia que a nossa irmã Zimeira me comunicou, né, para me trazer uma palavra, o Senhor já tem falado comigo a respeito dessa passagem. Então, eu te peço, Senhor, que o Senhor venha trazer à luz tudo aquilo que o Senhor precisa falar conosco. Amém. Amém, amadas irmãs. Nós vemos aqui que eu quero falar de uma mulher que muita gente, eu acho que muitas já ouviram falar dela, mas poucas e algumas não. É uma mulher assim, que tem uma passagem fala dela na Bíblia, mas não fala muita coisa dela. Só fala somente essa passagem dela, que é a Axa. A Axa ela é uma jovem filha de um dos guerreiros, que é Caleb. E quem sabe a história de Caleb, sabe que Caleb é um dos espias. Lembra que Moisés mandou 10 espias ir lá espiar a terra que Deus tinha prometido a dar a eles. E com a Caleb tinha ele, Josué e mais 8, e mais 10. Né? Então eles foram fazer o que o Moisés tinha falado através da ordenança de Deus. E quando eles voltaram, nós vimos que somente Caleb e Josué viram que valia a pena receber aquela terra. Os outros, tudo começou a influenciar as pessoas. Falar, gente, a terra é até boa, mas tem muito gigante, tem muito obstáculo. Então, esses outros 8 conseguiram desanimar as pessoas. Mas Caleb e Josué continuam vivos. Então, Caleb se levantou e falou, não, se o Senhor for conosco, ele vai nos dar essa bênção, assim, vai nos dar essa terra, assim. Porque o Senhor foi o Senhor que nos tirou da mão de Faraó com mão forte. O Senhor abriu o mar vermelho para nós passar. E vocês estão achando que nós não temos condições de vencer esses gigantes, esses obstáculos? Então, por eles fazerem isso, por essas pessoas, esses homens fazerem isso, eles trouxeram uma maldição para todos eles, trouxeram uma derrota muito grande, porque eles não conseguiram entrar nessa terra. A Bíblia diz que somente os que eram
povos que nascessem ali no deserto, que iam entrar nessa terra. E o único deles que iam entrar na terra era Josué e Caleb, que saíram do Egito. O resto tudo não iam entrar. Só iam entrar os que nascessem ali. Então, ou seja, aquela dúvida que eles tiveram, aquele medo que eles tiveram, que aqueles homens fizeram as pessoas dele, trouxe um dano muito grande para aquele povo, que aquele povo não entrou na terra. Ficou vagando, até que morreram e só entraram quem nasceu ali. Então, os Caleb se levantar e defender a promessa que Deus tinha feito para ele, Caleb falou: olha, se Deus falou, está falado. Se Deus falou, está falado. Então, Moisés prometeu para Caleb, falou: olha, o que você quer dessas terras? Ele falou assim: olha, eu quero as terras, eu quero as terras de Kiriat, chama. Ele falou, ó, o nome da terra. Eu quero Kiriat Sefer. Ou seja, uma terra que não tinha nada, uma terra seca, uma terra que aparentemente não tinha nada de bom de aproveito. Mas Moisés falou, então, ou seja, Caleb, ele tinha tanta certeza que Deus era com ele, que ele sabia e nessa terra, irmãs, que ele escolheu, é uma terra onde só tinha gigante. Os gigantes, tinham 5 gigantes perigosíssimos. E Caleb falou assim, se o Senhor for com nós, se o Senhor é comigo, eu vou vencer esses gigantes tudo. Então, passou-se 40 anos. Ou seja, ele tinha 40 anos, passou-se 45 anos, 88 anos que Caleb recebeu essa terra, porque ele chegou para Josué e falou: Josué, você lembra da promessa que Moisés me falou que ia me dar essas terras? Eu não estava brincando, não. Eu não estava querendo falar aquilo para poder persuadir as pessoas, para poder convencer, não. Eu quero realmente essas terras. Olha para vocês verem, irmãs. Então, Josué foi e deu as terras que ele falou que queria. Só que, perto dessa terra, tinha uma outra terra que se chamava. Nessa terra tinha. Essa terra chama, né? Hebron. Então, perto dessa terra tinha. Então, no meio dessa queriata, essa terra, tinha. Eu passei um gigante muito perigoso, né? Que é na terra que ele falou assim: olha. Então, ele falou assim: olha. Ele falou: quem vencer Kiriat, né? Quem vencer esse gigante e me dá a terra de Kiriat na minha mão, vai casar com a minha filha. Ele tinha uma filha. E essa filha chama o quê? Axa. É dela que nós vamos falar agora. Eu quero enfatizar sobre Axa, a fé dessa mulher. Então, quando ele falou, ele propôs esse desafio, Otiniel, que era o sobrinho dele, filho do irmão dele, falou assim: eu me disponho a vencer esse gigante e te entregar essa terra na sua mão. Então, Otiniel foi lá, lutou, venceu. Então, quando ele vencendo, o que Caleb fez? Caleb, oi, irmão, me perdoa. Então, ele venceu essa terra, ele pegou e deu a filha dele para Otiniel, ele tinha prometido. E ele pegou e deu para o casal um presente. Qual foi o presente? As terras de Negueb, ou seja, né, o deserto de Negueb. Uma terra que não tinha futuro, que não tinha nada. Então, a filha de Caleb falou assim: ô Otiniel, eu estou falando com as minhas palavras, Otiniel, eu vou conversar com meu pai, vou pedir meu pai para me dar um outro presente. Então, ela comunicou com a esposa, ele concordou com ele, então pode ir. Então, quando ela viu o pai dela, ela estava montada na mulher, ela desceu do jumento e se ajoelhou aos pés do pai e falou: pai, o senhor me desce terra seca, né? E me dá também as fontes superiores e inferiores. Então, a Axa, ela não olhou essa dificuldade dessa terra. Ela não reclamou, ela poderia falar
assim, pelo amor de Deus, tanta coisa que meu pai podia me dar. Meu pai vai me dar logo terra que não tem nada. Não. Ela teve uma visão visionária, falou assim, não, me deu, mas isso aí eu posso fazer essa terra germinar. Eu posso fazer essa terra, eu posso fazer dessa terra uma grande bênção para meus descendentes que vão vir. Então, ela pediu o pai dela essa terra, essas fontes. E eu estudando, irmã, sobre essas fontes, eu entendi que não foi somente água que ela pediu, simplesmente eu quero água. Porque ela pediu duas fontes, superiores e inferiores. E essas fontes, irmãs, os estudiosos falam que essas fontes, a fonte superior, ela era tipo uma cachoeira, um lugar muito alto, de muita dificuldade de acesso. Não era qualquer pessoa que subia lá, que conseguia, não. Não era muito difícil a pessoa para poder adquirir aquela água ali, tinha que fazer muito esforço. E a fonte, isso é a fonte superior. E a fonte inferior são águas que elas estão que ela passa por baixo daquelas terras. Que muitas pessoas nem sabiam, eu creio que nem Caleb sabia disso. Mas Axa, por ela ter nascido num contexto, porque quando Axa nasceu, ela nasceu no deserto. No meio daquele contexto onde sofreu muita coisa, viu muitas bênçãos, viu muito milagre do Senhor, né? Mandando maná do céu, mas foi uma criação difícil. Então, ela aprendeu com o pai, ela aprendeu com o pai dela ter essa fé. Ela aprendeu com o pai dela, com o testemunho do pai dela, que se o Senhor falou, está falado. Se o Senhor deu para ela essa terra, porque alguma coisa Deus queria fazer para ela ali. Então, eu aprendi isso com a que isso, então, qual foi a visão dela? Eu vou querer as águas superiores, porque eu preciso que a terra seja molhada. E eu preciso das águas inferiores, porque elas passam debaixo da terra, ela vai molhar o solo, onde as plantas vão crescer, onde vai dar fruto. Então, ela precisava dessa fonte inferior para que os frutos nascessem, para que ela tivesse, né, aquele, né, vamos assim, irmãs. Então, ela preocupou com isso, ela preocupou com essas duas fontes, a superior e a inferior. Então, irmãs, trazendo para nós hoje, eu estudando sobre isso, eu penso assim, o que quer dizer as fontes superiores? São as bênçãos que todo mundo vê, que você conquista. São as bênçãos que você conquista e palpável, todo mundo está vendo. Então, assim, agora as inferiores é um entregar com o Senhor. As inferiores é algo que o Senhor te dá no seu íntimo. É algo assim que o Senhor, é uma bênção na sua alma que o Senhor dá. E se nós não tivermos bem com o Senhor, a nossa alma não tiver alicerçada, arraigada, molhada com o Espírito Santo, a gente não adianta nada ter as coisas superiores, as coisas visíveis. Então, a AXA, ela não só preocupou somente de ter uma bênção de financeiro, ou seja, uma bênção de providência. Ela pensou em ter experiências com o Senhor, a fazer de uma coisa que para muitos não tinham nada, era fazer aquilo virar uma bênção para ele e para a descendência dela. Então, muitas das vezes, o Senhor traz algo a nós que nós pensamos assim, nossa, mas eu orei tanto para Deus dar logo isso. O Senhor sabe, irmãs, o que nós necessitamos. O Senhor sabe qual é a terra que nós precisamos trabalhar nela, em nós. Então, eu aprendo com a Axa isso, que ela não questionou o pai. Não, pai, não é quanto eu te peço. Ela foi ousada.
dá condições, então, de fazer essa terra frutificar. Então, quando o Senhor fala para a gente, vamos supor, irmãs, eu penso assim, por exemplo, eu dou um testemunho rápido meu. A gente comprou uma casa em 2019. E essa casa, eu tinha um carro. Para me comprar essa casa, eu tive que vender meu carro para poder entrar no negócio, para comprar a casa. Então, tem 5 anos que a gente está sem carro. E eu precisava de um carro para ir para a igreja, eu preciso de um carro, eu gosto muito de fazer a obra, então, assim, eu estava muito, então, precisando muito de um carro. Então, eu comecei a orar, Senhor, me dá um carro, Senhor, para fazer tua obra, ir para a igreja, para me consultar, para fazer uma compra. E eu cheguei no banco, fazer, olha, um empréstimo, fazer, mas o Senhor não permitiu. Então, irmãs, eu fiquei orando. Um belo dia, meu esposo, há 19 anos, há 18 anos atrás, meu esposo comprou um carro com um amigo dele, no nome dele, no nome do meu esposo. E esse carro ficou esses anos tudo com esse rapaz, e ele passou ele para frente. E o carro continuava no nome do meu esposo nem sabia. Aí, minhas irmãs, então, um belo dia, o rapaz veio com meu esposo falou, Edilson, o carro está aqui, o tempo está aqui comigo, aqui em casa, aqui no sol, na chuva, não quero esse carro. Mas eu me passei para frente, já me dá muito trabalho, eu tenho que mexer com documentação, e ele já tem muitos anos, tá? Ele pega esse carro para você, não. Só que tá bom, não tem que mexer nele. E meu esposo pensou assim, vou pegar esse carro, vou lá pegar esse carro, vou dar baixa nele, pegar isso e tirar ele do meu nome. E meu esposo me levou com ele. Irmãs, quando chega lá o carro na rua, todo precisando de cuidar, de arrumar tudo, eu bati o olho no carro, o Senhor falou no meu coração assim, ao carro aí. Irmãs, ao carro aí. Falei com meu esposo, amor, você não vai vender esse carro, não vai dar baixa. Nós vamos levar esse carro, Deus vai dar as condições de arrumar esse carro, nós vamos dar esse carro que Deus tem para nós. Irmãs, eu chamei um guincho, o guincho pegou o carro, trouxe o carro para minha casa e nós apertados, nós estamos pagando a casa ainda. Mas você, amor, nós vamos pegar esse carro, nós vamos ter que pagar para arrumar. Eu falei, Edilson, o Senhor vai dar condições. Irmãs, pegamos o carro, trouxemos o carro para casa, chamamos o mecânico veio e levou o carro para arrumar para nós. Falou, vai ficar tanto, 3 mil e poucas carros. Falei, olha, pode arrumar pela fé, porque é esse carro que Deus tem para nós. Irmãs, e eu falo para irmãs, eu recebi esse carro com tanta alegria, irmã. Eu tinha tanta certeza que Deus ia me dar condição de arrumar esse carro. Eu tinha tanta certeza que era o carro que Deus. Irmãs, então, assim, eu não questionei, não olhei, falei assim, nossa, carro velho, todos. Não, assim, eu estou orando, você me dá um carro, queria um carro na concessionária. O carro que eu vendi para comprar a casa, eu comprei realmente na concessionária. Mas este carro o Senhor me deu. Não era da concessionária, mas era o que estava no coração de Deus, para o meu coração. Então, irmãs, quando eu estava estudando essa passagem, eu lembrei de mim também. Por isso, hoje eu e minha irmã, o carro está aqui há um tempo. A gente está mexendo nele ainda. Mas eu vou para a igreja, eu levo as irmãs para cada bênção, eu faço compra com ele. Irmãs, o Senhor, ele tem todo o entendimento. Então, o Senhor me deu um carro para fazer para minha necessidade pessoais, mas para a obra também, porque eu posso carregar as irmãs para onde eu os trabalho da igreja, irmãs. Então, essa pessoa foi nisso. Porque se o Senhor me deu essas terras, eu vou conseguir fazer essas terras produzir e vai servir para minha família. No futuro eu vou morrer e vai ficar com meus descendentes ainda. Os mananciais que Deus vai trazer através dessas terras. E com quem que Arcos aprendeu isso, irmãs? Com o Pai. Então, nós temos que, outra coisa que eu tiro de negócio, nós temos que preocupar em ser testemunho, irmãs, do que Deus é. Se Deus prometeu que vai fazer, Ele vai fazer. Pode, quem quiser falar o contrário, se Deus falou, está falado. Aquele povo não recebeu, irmãs, essa terra, essa bênção, e não entrou por causa de que deixou
aqueles 8 espias, influenciaram eles. Mas Josué e Caleb não. E outra coisa que eu penso, Josué, o Caleb, eu estava estudando, Caleb tinha 88 anos, ele estava velho, né? Velho na idade, mas a fé continuava a mesma, o coração era o mesmo, a fé era a mesma no Senhor. Se o Senhor falou que vai me dar a terra de que ele vai me dar. E você fez a mesma coisa. Se o Senhor me deu essas terras, porque ele, alguma coisa ele vai fazer nessas terras. O que nós temos que fazer? Ó? Se o Senhor me deu esse carro, então, Senhor, então me dá condição de arrumar. E Deus dá, irmã. Vamos aprender uma coisa que a gente tem que aprender: a ser grato com o Senhor, a entender o propósito de Deus com nós. Não deixar ninguém nem nada nos influenciarmos. Se o Senhor falou, irmãs, está falado. Se o Senhor falou, está falado. Então, irmãs, eu aprendi muito com Axa. Eu aprendi muito. Essa mulher se ajoelhou aos pés do pai dela, falou: Pai, me dá as fontes superiores e inferiores. Irmãs, quantas vezes não dão mais valor às coisas visíveis? Ou seja, outra coisa que eu tive também de aprendizado, irmãs, muitas vezes a gente se preocupa com nossas vestimentas, de vestir uma saia, de não vestir, usar um brinco. Muita gente pensa: não pode usar um brinco, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Mas quando abre a boca, irmã, não tem nada de Deus. Não tem nada para somar com a obra de Deus, irmãs. Então, irmãs, a gente tem que preocupar com o nosso interior. O Senhor, quando Ele nos chama para a presença dEle, a primeira coisa que Ele quer fazer é de fora, é de dentro, é de fora, né? De dentro para fora. É de dentro primeiro. Então, assim, se preocupou, eu quero as fontes superiores. Aqui todo mundo vai ver lá. Mas eu quero as inferiores também. Onde somente aqueles que buscam intimidade, só aqueles que realmente conhecem, quer conhecer, quer cavar, vai cavar. Então, irmãs, é nessa tarde, o Senhor que está falando isso conosco. Não vamos pensar que o que Deus nos dá, o que Deus tem para nós é só para nós. É para nós, não, é para a obra. Tudo que nós temos, tudo que nós somos, tudo Deus é visionário, tudo Deus faz é com visão, para frente, ver lá na frente, trabalhar em nós, mas trabalhar através de nós. Por causa dessa decisão de Axa, ela mudou uma geração inteira, irmã. Pensa como Deus prosperou a vida dessa mulher e do descendente dela. Caleb, por causa dessa decisão que ele teve de abrir a boca e falar com os outros espias. Não, de maneira alguma. Se o Senhor falou com a nossa terra, que vai nos dar aquela terra, vai dar. Se tem gigante, nós vamos matar os gigantes, nós vamos comer esses gigantes igual como um pão. É assim que Caleb falou. Se o Senhor for conosco, irmãs, não tem nada. Se o Senhor falou, está falado. Então, o Senhor fala conosco nessa tarde. Vamos ser igual Axa. Quando o Senhor nos dá algo, irmão, que com os seus olhos você não vê na mão, nós vamos olhar com o olhar da fé. Um olhar de fé. Vamos fazer de construção, tudo é doido. Não, Senhor, Deus. Ah, Senhor, me deu um lote, eu quero uma casa, o Senhor vai te dar um lote. Você fala, não, Senhor, eu queria uma casa. Não, Senhor, me deu um lote, eu vou lá. Senhor, então o Senhor me dá dinheiro para poder comprar os materiais para fazer uma casa. Me dá condição de pagar um pedreiro. E Ele dá, irmãs. E Ele dá. Porque isso vai servir de quem de testemunho para nós falar para os outros, gente. Eu pedi o Senhor uma casa, o Senhor me deu um lote. Nesse lote eu construí minha casa. Então, a Axa, ela poderia ter reclamado, falando, meu pai poderia ter me dado uma terra melhor, meu pai me deu uma terra seca, deserto. Mas ela olhou e falou assim, opa, já que o Senhor me deu, se meu pai me deu essa terra, então meu pai também tem condição de me dar as águas, as fontes. E Deus fez minar a água no deserto para Axa. Porque Deus é Deus que promete, Ele cumpre, irmãs. Ainda que está tudo parecendo o contrário, mas nós temos que trazer memória aqui que nos dá esperança. A nossa esperança, irmãs, é que o Senhor promete, Ele cumpre. Se o Senhor prometeu
que vai nos levar para uma terra onde não manda leite e mel, que é a terra celestial. Vamos passar o que passar aqui, mas nós vamos ganhar essa terra. Vale a pena servir o Senhor, irmãos. Vale a pena todos os dias negar nós mesmos. Vale a pena agradecer ao Senhor pelas nossas dificuldades que nós passamos. Você acha que foi fácil? Passa. Acabou de casar. Toda noiva espera de ganhar um presente do pai. Não. Mas ela não se calou. Ela não contentou. Ah, meu pai me deu uma terra que não tem nada, eu vou deixar essa terra para lá. Eu vou receber do meu pai, porque meu pai não. Ô, pai, me dá também, pai, condição de fazer essa terra germinar. Eu acredito que nem Caleb sabia que a visão que ela tinha era a visão de Deus para a vida dele. Que nós viemos, irmãos, ter visão de Deus. Tudo que o Senhor faz não é aleatório. Tudo tem um propósito. E o propósito que Deus tinha com Axa era esse, de trabalhar nela. E eu creio, irmã, que a Axa, Deus foi trabalhando o caráter dela desde quando ela nasceu, porque ela nasceu num contexto muito complicado. Ela foi uma que nasceu no deserto. Porque quem veio do Egito já não estava lá mais lá, a não ser Caleb e Josué. Então ela cresceu ali ouvindo o pai falar do que Jesus, que Deus fez, que Deus abriu o mar vermelho, que Deus fez isso, que Deus fez aquilo. Ela não participou dessas coisas, mas ela ouviu o pai falar. A mãe falou. Irmãs, é essa palavra que o Senhor deixou no meu coração falar para as irmãs. Que nós tenhamos igual Axa. Senhor, se o Senhor deu, irmã, Ele garante. O Senhor quer trabalhar em nós uma fé, irmãs. Deus quer trabalhar em nós essa confiança nele. Porque tudo que o Senhor dá a nós é para o propósito dele. Essa casa que eu moro, que eu pago todo mês com muita dificuldade. Mas o Senhor me deu essa casa, sabe para quê, irmãs? Para mim testemunhar e para mim também, irmãs, poder fazer culto na minha casa. É para mim também ter meu descanso, um lugar para descansar, mas é também para mim poder abrigar pessoas que precisam ver um missionário, precisam de um lugar para dormir na minha casa. Ah, precisa, vamos fazer um culto, Margarete, na minha casa. Irmãs, o Senhor, tudo o Senhor faz com propósito. E é um testemunhar, irmãs, essa casa, irmãs, se eu contar para as irmãs o que eu já passei hoje, para mim estar dentro dessa casa, irmãs. Se não fosse o Senhor, o inimigo teria me engolido viva. Mas, irmãs, é meio o nada. O Senhor faz aparecer tudo que nós precisamos. É no meio do nada que o Senhor faz os maiores milagres. Aleluia. Eu agradeço a oportunidade de estar falando com as irmãs aqui. Amém, amadas? Amém. Glória a Deus, irmã